Stefano. Muito Muito obrigada. obrigado. Muito obrigado. Um bom dia para todos. É um prazer imenso estar em contato novamente com o nosso pessoal aí do Grupo Espírita Dr. Herman e esperamos que muito em breve estejamos juntos fisicamente. Mas, enquanto isso, vamos fazendo o que podemos pelo trabalho virtual, que é uma bênção também, porque possibilita que, mesmo nas condições de afastamento social, nós continuamos estudando juntos a doutrina espírita. E hoje, o estudo que nós vamos fazer sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que dando continuidade aí aos estudos da casa, no capítulo 16, o item 7, não se pode servir a Deus é mamon, e hoje com o título Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria. Esse assunto é um assunto assim que é um daqueles que nós podemos falar que o entendimento da doutrina espírita é fundamental para que nós tenhamos assim uma postura adequada diante dos fatos que ocorrem referente a esse assunto. Por que eu estou falando isso? Porque nós espíritas costumamos assim não valorizar tanto quanto merece a doutrina espírita no sentido da informação que dá, que possibilita exatamente a formação do espírito. Porque tem determinados assuntos, é claro que em todos os assuntos, a visão espírita ela provoca obrigatoriamente uma visão diferente naquele que tem os postulados espíritas no sangue, como a gente costuma dizer, quando está correndo naturalmente já nas veias. Não que a gente pratique 100% daquilo que a gente sabe, mas quando pelo menos esses conceitos já interiorizaram e nós já estamos naquele processo de botar para fora em termos de pensamentos, palavras e atos, principalmente nessa fase final, que é a ação. Agir tal como nós pensamos. Faz parte do processo educativo e são caminhos que a gente segue e essa parte é mais difícil. Mas é claro que em todos os assuntos nós somos obrigados pelos conceitos espíritas a ter uma visão diferente das demais religiões e dos demais pensamentos. Mas alguns são cruciais. E quando nós observamos diferenças sociais, e no fundo você vai ver como o fato leva a isso, que você aqui é uma comparação, a prova da riqueza e a prova da pobreza. E num mundo de provas e expiações como o nosso, apesar de estarmos em processo de caminhar para mundos de regenerados, mas isso vai depender da gente, vai depender do nosso comportamento diante de tudo que acontece, ainda é um cenário que permite essas diferenças. Permite por quê? Permite porque nós ainda, como humanidade, como seres humanos, como espíritos, não temos o comportamento adequado ainda para fazer com que as coisas andem de acordo com as coisas, com a lei natural. Sempre tem a interferência do homem provocando a mais ou a menos alguma coisa, algum cenário. Nós interferimos no cenário. E, por enquanto, interferimos mais negativamente do que positivamente. Então, nesse assunto especificamente, se você não tiver o conceito de reencarnação, da lei de ação e reação, de entender que existe uma programação reencarnatória e que o objetivo disso tudo é a educação moral e intelectual do espírito, é muito difícil aquele que está em situação difícil entender que isso faz parte do processo de educação e chegar até, nos casos mais extremos, blasfemar, perder a fé em Deus ou sentir essa fé balançada exatamente porque ele não entende o cenário que ele se encontra. Então, é muito importante a palavra da doutrina espírita, nesse caso que nós estamos tratando hoje, exatamente para que nós tenhamos um comportamento adequado diante da prova que estamos passando. E até entender, quando os espíritos falam para nós que a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da pobreza. É muito difícil uma pessoa que não entenda os conceitos espíritas, aí não estou nem falando que o espírita fica isento, não.
que o próprio espírito, às vezes, se ele não entender bem isso, ele também balança. Então, é uma hora em que o conceito espírita é muito importante para que nós entendamos essa situação e tenhamos o comportamento adequado diante desse cenário. Então, vamos ver. Até as pessoas, eu mesmo falo isso quando eu trato desse assunto em estudos, nós falamos brincando, o cara pensa assim, pô, se a prova da riqueza é mais dura que a da pobreza, pô, é melhor eu sofrer com dinheiro do que sofrer sem dinheiro. Então, o raciocínio, mais ou menos, cartesiano seria esse. Se eu vou sofrer de qualquer jeito, é melhor sofrer com dinheiro do que duro. Mas, por trás disso tudo, aí o entendimento de por que os espíritos falam que a prova da riqueza é mais difícil? Porque ela é mais perigosa. Quando nós estamos numa situação difícil, o treinamento é suportar aquela situação difícil e, como a gente diz popularmente, se virar nos 30. Nós estamos com algumas coisas ali, uma relação de aprendizados referente à situação de dificuldade. Mas você está na dificuldade. Por que a prova da riqueza é mais difícil? Porque nós temos as tentações, nós temos as facilidades e temos condições materiais de tentar suprir essas necessidades que a gente tem. Ou seja, cobrir as tentações. Quando nós estamos limitados materialmente, e aí nesse caso a gente está falando financeiramente, às vezes as tentações vêm, você tem vontade, tem a tendência de fazer algo, mas a própria limitação da nossa vida, ela é um obstáculo e dificulta. Então, é nesse sentido que os espíritos colocam, e ainda dizem mais, que o ter, ele tem uma outra, vamos dizer assim, analisarmos os aspectos do que o ter prejudica. Ele faz com que você se sinta mais à vontade em suprir essas tentações, materialmente falando. Ela provoca um desvio na nossa atenção, e aí a gente pode pensar na página inicial, lá de Baltazar, quando ele fala sobre o aspecto da vida espiritual e da vida material. Ele não vai contra ao aspecto material da vida, até porque, nós vamos ver no decorrer do estudo, faz parte da lei do progresso o bem material. É uma lei natural. Quando nós estudamos lá as leis divinas, a gente estuda a lei do progresso, é uma das leis. Só que é o seguinte, o que ocorre é o equilíbrio. E aí entra bem o pensamento oriental, né? O equilíbrio em tudo. Nem 8, nem 80. Porque tem a parte das pessoas que pensam mais radicalmente, mas não, abdicar da riqueza. Vou viver uma vida totalmente fora da sociedade. Aí vai contra um outro aspecto da lei, que é viver em sociedade. Quando ele se ausenta da sociedade, ele perde um aspecto de aprendizado que é muito interessante, que a doutrina espírita coloca claramente para nós, que é o convívio. Onde você tem que exercitar os limites, o meu direito acaba quando começa do outro, cumprir deveres diante da sociedade, quer dizer, viver em sociedade é isso, e isso começa na família. Então, quando eu me isolo, por conta de me afastar das tentações, na realidade eu estou adiando o progresso, porque eu não estou me exercitando. Então, o que ele diz é o seguinte, é não desdenhar o lado material, mas não a ponto de dar tão valor a esse lado material que você esqueça o lado espiritual. Ou seja, como sempre, a gente recai numa escolha. Então, ou isso ou aquilo. E não pode ser o extremo. Eu tenho que ter o equilíbrio. Buscar o progresso, buscar o benefício material que a riqueza pode proporcionar, legal. Desde que eu não enterre as minhas visões para o mundo espiritual, para o progresso espiritual. É isso que Baltazar coloca para nós na página. Então, nós temos que aprender, e Baltazar coloca isso para nós, espírita e o cristão,
para nós valorizarmos, né, as coisas de Deus. Nós buscarmos sempre os valores da alma imortal, mas sem desdenhar que nós estamos encarnados e vivemos a vida material. Então, isso é muito importante. Quando se analisa esse lado, e quem está na dificuldade material, ele vai querer buscar riqueza. É lícito? É lícito buscar. Agora, entender o cenário, entender aquele aspecto, é que é difícil. Porque se a pessoa tenta e não consegue, aí ela tem que buscar nas explicações que o Espiritismo dá para que aquilo ali tenha para ela um significado. Porque não se pode radicalizar, é como a interpretação que deram nas palavras de Jesus, quando ele convida o jovem, e o jovem queria o reino dos céus. Né? Ele falou, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Larga tudo e me segue. Então, essa página, esse trecho, quando se analisa, tem até uns desdobramentos interessantes. Você vai falar, o cara pediu para eu largar tudo e seguir a ele. Mas também o cara pediu o reino dos céus, ele pediu tudo. Se ele pediu tudo, o preço é mais caro, meu amigo. Ele não pediu parte de, ele não pediu uma felicidade relativa, ele não pediu um entendimento maior, ele pediu o reino dos céus. Ou seja, é como se eu quisesse dar um salto da situação que eu estou para chegar à perfeição. Para fazer isso, o que tem que fazer? Larga tudo, meu, segue. Então, o salto tem que ter proporcional, o salto daquilo que eu vou prover tem que ser proporcional daquilo que eu vou pegar, daquilo que eu vou recolher. Então, o cara pediu muito, meu amigo. Jesus falou para ele, larga tudo aí e vem comigo. E isso, muita gente interpreta, e até por outras passagens de Jesus, que a riqueza seria um empecilho, uma impossibilidade. Ela se tornaria um obstáculo, assim, que tornasse impossível o rico atingir o reino dos céus. E não é bem assim. Aí entra exatamente esses aspectos que nós estamos falando da doutrina espírita, porque nos leva ao raciocínio. Porque se fosse isso, seria incoerência de Deus. E muita gente diz, a riqueza é coisa do demônio. Então, quando a gente fala nisso, eu lembro sempre do Altivo. Eu volto lá com a administração, como muitos de vocês que estão ligados à administração da Casa Espírita, que o pessoal fala, dinheiro é problema. Eu falo, não, dinheiro não é problema, dinheiro é solução. O dinheiro não é problema nenhum, é solução. Agora, se tu usar mal o dinheiro, é outra coisa. Então, a gente confunde o bem, que aí quer ver como é que fica mais fácil? O talento recebido com o uso que a gente faz do talento. Então, a riqueza está dentre esses talentos que a gente recebe. Então, se nós olharmos a parábola dos talentos, nós vamos ver lá que cada um recebe uma parte, depois você cobra o que você fez com aquilo que eu te dei. Mas também a gente tem que expandir a ideia de talento, não é só a riqueza material. É intelectual, a saúde, todos os bens que nós recebemos como empréstimo, eles têm que ser multiplicados. Ou seja, o que quer dizer, de uma maneira geral, o tem que ser multiplicado? Ele tem que ter frutos. É sempre em relação ao uso e não ao bem em si. Porque eu posso ter aquilo e não usar bem. Aí eu perco uma possibilidade de avanço, de progresso. Se uso mal, além de eu perder essa oportunidade, eu ainda me complico. Porque eu peguei um talento e utilizei ele mal. Utilizando ele mal, eu estou me comprometendo com a lei de Deus. E aí entra o processo que a gente estava falando do entendimento da doutrina espírita, a lei de ação e reação. Porque quando eu caio, vamos analisar essa vida, aí já começa pelo conceito de reencarnação. Uma pessoa que não tem o conceito de reencarnação e olhar uma vida, ela vai olhar para o lado e vai falar assim, poxa, tem um monte de gente em boa situação. Vamos falar de uma maneira geral, porque, é claro, vamos abrir um parênteses aí. Nós sabemos que a aparência externa da vida de alguém, ela não é a realidade. Pode até ser, mas não é. Porque tem aquilo que eu acredito que você viva,
porque eu vejo na aparência, tem aquilo que você acredita que eu esteja vendo, que você está vivendo, e tem aquilo que você vive e mais outros pontos de vista aí em termos do que é a realidade. E os espíritos, quando comentam, fazem esse confronto, essa comparação entre a riqueza e a pobreza, eles falam assim, ó, diante desses lares aí suntuosos, vocês não têm ideia dos problemas que existem lá dentro. Então, isso é outra coisa. Agora, analisando pura e simplesmente as duas situações, sem entrar nos detalhes de quem está vivendo o que e como, o que a gente pode dizer em termos de conceitos da doutrina espírita? A reencarnação está ali e justifica eu olhar para o passado e eu ver tanto as causas, aí a gente vai estudar lá, causas anteriores e atuais das aflições, que elas são o resultado do plantio que eu fiz, que é livre, mas a colheita é obrigatória, e também algo que o entendimento da reencarnação, desculpe, o entendimento da reencarnação nos obriga a analisar. Eu tenho várias vidas. E outra coisa, eu tenho programação reencarnatória. Como essa programação reencarnatória é feita? Ela é feita buscando me colocar, eu como espírito, num cenário adequado para o aprendizado que eu necessito. Então, uma visão. Ó. Eu não sou rico nem pobre. Eu estou rico ou estou pobre. Por quê? Porque aí, vamos simplificar o negócio. É como se eu, na encarnação, eu estivesse representando papéis. Uma peça. Vou lá e estou representando um papel. Hoje eu estou representando esse papel, amanhã eu posso estar representando outro. E aí entra o entendimento da lei de Deus, pela lógica da doutrina espírita. A lei de Deus é perfeita e está aqui. Então, todos nós vamos ter todas as oportunidades e vamos ser testados em todos os papéis. Não é que lá só vou viver sou um ator que só vivo o papel de mocinho. O outro é um ator que só vive o papel de bandido. Não. Cada um vai se exercitar como ator em todas as frentes. Humor, drama, tudo. Exatamente por quê? Porque é isso que dá as condições do espírito progredir. Experimentar aquilo ali, vivenciar. E aí são as provas que a gente passa de aprendizado naquelas situações que vai fazer com que nós cresçamos como espíritos. Então, o entendimento de que eu estou nessa situação e que vou estar ou já estive na outra, já me tranquiliza em termos de entendimento, não de busca. Vamos deixar bem claro isso. Porque o fato de eu estar representando aquele papel, eu como bom ator, se eu quero tentar ser um bom ator, o que eu tenho que fazer? Fazer o meu melhor diante daquilo ali. Então, sempre é lícito eu buscar o progresso. Sempre é lícito. Porque nós não sabemos, aí tem a bênção do esquecimento do passado. E nem lembrarmos claramente a programação feita. Mas eu tenho sempre a certeza pelo entendimento da lei. Sempre é lícito eu melhorar. Da mesma maneira que é um dever meu, se eu ver alguém numa situação difícil, mesmo eu tendo certeza que aquilo ali é consequência do plantio do passado, cabe a mim tentar aliviar aquela situação. É para isso que eu estou ali. Então, entendimento não é conformismo. Entendimento é eu saber o motivo pelo qual aquilo está acontecendo e eu entender, até em termos de mecanismo, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me comportar, para eu tomar as atitudes corretas, fazer as opções corretas. Conformismo seria, não, tudo bem, é karma, e ficar sentado esperando que tudo ocorra. Não tentar melhorar. Não é isso que a doutrina espírita mostra para nós. Então, eu não estou no papel de rico? Por que eu não estou no papel de quem tem poder? Aí nós temos que lembrar a situação da Condensa Paula, que é a narrativa, aquela narrativa do Evangelho,
em que se identifica, que seja Condessa Paula, quando ela fala que passou por várias encarnações para ter sucesso quando encarnou como rica, exatamente para valorizar. Então, valorizou por quê? Porque conheceu o outro lado. E a questão é que quando você, e está na nossa página de hoje, no estudo, que quando a riqueza ela faz tanto, ela desvia, ela atrai tanto, ela tenta tanto o indivíduo, que mesmo aquele que já passou pela pobreza, ele esquece aquilo que passou, porque não entende, não olha para o outro e reconhece aquilo ali. Porque há um desvio total dos objetivos dele e ele não reconhece aquele que está passando pela situação difícil. Tanto que tem, quando os espíritos perguntam, duas situações. Tem um cara que é rico e um que é pobre e que ficou rico. Quem tem mais responsabilidade de não ter ajudado a um próximo que estava em dificuldade? A tendência é a gente falar assim, pô, o rico, cara, o rico sempre foi rico, está ali, sempre do bom e do melhor. Ele fala, não, é o pobre. Por quê? Porque ele sabe, ele passou por aquilo e ele sabe que tem um compromisso e o que é aquele sofrimento. Então, isso é um fator que é preocupante, de você entender por que aquilo ali é pior. É claro que são sofrimentos diferentes, são situações diferentes, mas é aquilo que nós falamos, uma facilidade que a riqueza proporciona, ela tem mais pontos, ela oferece mais pontos de desvio de caminho do que a miséria. Porque quando você está ali focado em sobreviver e quando você não tem essas facilidades, o próprio sofrimento impulsiona. Não que o sofrimento seja essencial para o progresso, mas ele ainda aí ele serve como um instrumento. Basta nós observarmos agora a nós mesmos na situação que nós estamos enfrentando. O pessoal já começou a falar, poxa, o plano espiritual, tanta gente orando. Ah, por quê? Porque sente a dificuldade, e a dificuldade é como se fosse uma cordinha que puxa a gente, a rédea, né, que puxa para a realidade. E a riqueza e a facilidade é exatamente o contrário, ela nos afasta desses pontos, ela coloca a nossa vida numa velocidade e vamos dizer assim, em costumes, numa rotina que a tendência é nos afastar da lei de Deus. E os espíritos falam, ainda nesse nosso item aqui, em todas as situações, e aqui também Kardec desenvolve para nós, logo no início da página, dizendo que ela é o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos dos céus. E outra coisa, é algo que ajuda em muito a nós nos tornarmos insensíveis, egoístas e fúteis. Porque realmente o objetivo passa a ser outro nosso. Começa a haver aqueles desvios e nós temos que fazer muito mais força para retornar ao caminho. Qual caminho? Seguir a lei de Deus. O outro extremo é demonizar a riqueza. Então, não é nem uma coisa nem outra. Nem a pobreza seria o caminho que obrigatoriamente torna o indivíduo eleito para o reino dos céus, como também a riqueza não é um caminho aberto para ele ir para o inferno, como se dizia antigamente. Exatamente por quê? Porque o entendimento tem que ser, estou colocado num cenário que está exatamente em conformidade com o que eu preciso aprender. Como eu vou ter sucesso na minha encarnação, numa posição ou em outra? Cumprindo exatamente o meu programa educativo, que é como eu vou me sair diante daquela situação. A riqueza, se eu estiver
com a riqueza, ela vai ser suficiente para me tirar do caminho do bem? Ela vai me atrair, vai ser uma tentação tão grande que faça eu escolher mais coisas fora da lei do que dentro da lei de Deus? Isso é um raciocínio. E a pobreza? A miséria ou a pobreza, a dificuldade, ela vai ter mais força do que a minha fé? Eu vou balançar na minha fé? Eu vou chegar ao ponto de blasfemar? Ou eu vou perceber as lições que estão em torno daquela dificuldade e me superar com aquilo ali e aprender mais? As duas situações, de uma maneira geral, qualquer situação que nós estejamos submetidos na nossa encarnação, elas vão dar essa oportunidade para cada um de nós. Agora, é claro que quem não tem, aí entra aquele negócio de falar, o importante é a pessoa ter a crença em Deus. O mais importante é isso. O que nós estamos falando é o seguinte, que essa crença em Deus, com os conceitos, com os outros pensamentos religiosos, ela pode até superar isso tudo, porque é experiência individual. Mas nós estamos falando em comparação com os conceitos recebidos. A pessoa pode ter aqueles conceitos ali e vai chegar um limite daquela fé. Pode chegar um ponto, pô, isso aqui eu não entendo. E começar a balançar. Mesmo espírita. O que nós observamos nesse momento que nós estamos passando são várias pessoas balançando. É um período muito difícil até para o trabalhador se manter sua fé viva, se manter no trabalho. Você imagina, afastamento das casas. É claro que a gente sabe que não é necessário a presença física. A prova disso é o que nós estamos fazendo hoje. É mais o pensamento, a ligação com o plano espiritual, esse negócio todo. Mas, dependendo do tipo de mediunidade que o médium tenha, a presença fluídica na casa, a interação com o trabalho, aquilo tudo, pode prejudicar, sim. E pode estar levando pessoas a vários questionamentos. E esses questionamentos vão bater exatamente com o quê? Qual vai ser o limite disso? É o teste da fé. É aquela hora do testemunho. O quanto eu estou seguro daquilo que eu acredito, o quanto eu estou seguro das coisas que eu penso, que eu estudo, que eu entendi. É a hora de colocar. É como se diz, né? É a hora da comprovação, do testemunho. Será que nós já interiorizamos mesmo os conceitos espíritas para nós sairmos dessa bem? Então, é o caminho que a gente tem que seguir. Agora, para fecharmos o nosso raciocínio aí. Quando se olha para a riqueza e a desdenha, e aí nós observamos alguns pensamentos que olham para a riqueza como se ela fosse algo do demônio. E eu lembro aquilo que eu comentei aqui, que o Altivo falava, dinheiro não é problema, é solução. E quem administra a casa espírita sabe disso. Não tem falar não só a casa espírita, né? As casas religiosas que vivem de si mesmo tem um problema sério. Somos nós, participantes, que temos que sustentar a casa até para manter a nossa independência de pensamento, esse negócio todo. Mas você vê a dificuldade. Então, a análise que a gente tem que fazer é o raciocínio que é colocado exatamente nessa página que nós estamos estudando hoje, que é o seguinte, vamos pensar. Se realmente a riqueza fosse algo que impedisse, que tornasse impossível a entrada do homem ao céu, aos céus, né, ao reino dos céus, como a gente diz, que Deus é esse que bota um instrumento na mão do indivíduo em que ele pode não, que aí nesse caso seria inevitável, ele estaria condenado a não ir para o reino dos céus. Não é isso. A doutrina espírita bota lá, lei do progresso, mostra a utilidade da riqueza. Então, o raciocínio, para entendermos a utilidade da riqueza, é a que Kardec coloca aqui para nós. O problema não é a riqueza, ela faz parte da lei de progresso.
O problema é o abuso que o homem impõe a ela, não só a ela, mas a todos os talentos, os dons que nós recebemos. Porque se fosse um raciocínio assim, se a riqueza só produzisse o mal, pô, será que Deus poria ela na Terra? É aquela coisa, né? A facilidade é o, vamos dizer assim, o hábito que nós temos há milênios de terceirizar a culpa dos problemas que ocorrem com a gente. Né? Nesse caso aí, terceiriza logo para uma terceirização top. Né? Deus é o culpado. Como algumas pessoas que não têm o pensamento espírita e que falam assim, pô, por que Deus permite o mal? É o livre-arbítrio nosso. A gente sabe disso, mas tem pessoas que questionam e balançam. Mas por quê? Porque o Deus que foi apresentado a ela não é o Deus que foi apresentado para a gente na doutrina espírita. E Leon Denis coloca isso. O tamanho de uma religião se mede pelo Deus, pelo tamanho do Deus que ela apresenta para nós. Então, Deus que a doutrina espírita mostra, que é consoante com os ensinamentos de Jesus, é o Deus Pai, perfeito, amoroso, é aquele que a sua lei é de amor, justiça e caridade. Então, é uma postura, assim, bem clara de Deus diante da humanidade. Então, Deus não colocaria algo que, inevitavelmente, levasse o homem à perdição. Isso não tem como isso acontecer. Agora, o raciocínio para que isso aí ocorra dentro da nossa vida e a gente entenda é exatamente esse. Faz parte da lei do progresso. E Kardec coloca para nós que todas as necessidades que o homem teve, e aí nós vamos lembrar André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, quando ele coloca Jesus, e aí Emmanuel também no Caminho da Luz coloca Jesus e aqueles prepostos como sendo os co-criadores em plano maior. E coloca nós co-criadores em plano menor. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, mostra a missão do homem também no progresso quando está encarnado. Então, nós temos que cuidar do planeta. Somos co-criadores em plano menor e estamos cuidando do planeta, que é um bem que nós recebemos também. É o nosso cenário de evolução. E, em busca disso, o que ocorre? Está o crescimento da ciência, em todas as, vamos dizer assim, os compartimentos em que eu possa trabalhar em diversos compartimentos da ciência em geral, na arte, na ciência, na medicina, ciência de pesquisa, em vários setores, tudo isso, todos os setores que, vamos dizer assim, proporcionam o crescimento intelectual e o bem-estar do homem, ele existe e um dos motivos da riqueza existir, da concentração existir, é financiar essas coisas, esses processos de pesquisa para se obter alguma coisa. Então, se o dinheiro tivesse distribuído igualmente, ninguém teria sobrando para fazer isso. Então, é uma das coisas que se coloca lá na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, mostrando a necessidade de existir a riqueza e o objetivo. Agora, quem tem essa possibilidade e não a usa, aí o negócio já fica mais estranho. E tem um texto, até um trecho no texto que nós estamos estudando, quase no final, em que Kardec coloca assim para nós, procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e mais rapidamente, porém, para fazê-lo, aí está se referindo aos trabalhos de melhorar o planeta. Né? Precisava de recursos e a necessidade o fez criar a riqueza, como havia feito descobrir a ciência. Isso que a providência divina colocou na mão do homem. E essa mesma inteligência que fez com que nós buscássemos essas necessidades materiais, ela vai ser a mesma que vai levar o homem a entender a lei de Deus de uma maneira mais íntegra e buscar também com mais consistência a mudança moral, o progresso moral. Então, como a riqueza é um desses meios
que proporcionam o crescimento do homem, o crescimento da humanidade, como ela é com razão, e é como Kardec termina a nossa página, que a riqueza é considerada como um elemento de progresso. Então, sempre assim. Qualquer uma das situações, e aí nós podemos falar assim de uma maneira mais geral, qualquer situação em que nós estejamos encarnados, qualquer situação, não é a situação em si que proporciona salvação ou não salvação, um aproveitamento ou não aproveitamento. Independente da situação que eu esteja colocado, do cenário que eu esteja vivendo, é a maneira como eu reajo àquilo ali. É a maneira como eu vivencio aquela situação. E aí entra de novo, vamos voltando lá no início, aquele entendimento do cenário da nossa reencarnação. Eu estou encarnado no local certo, eu estou no lugar certo na hora exata, naquele sentido de tudo está no seu lugar, graças a Deus. Está tudo ok. Agora, a situação, e quem não é espírita não entende isso, muito espírita também não entende que eu participei dessa escolha. Na situação que nós estamos, no nível de evolução espiritual que nós estamos, a gente pode afirmar, os espíritos falam isso para nós, que nós temos participação, pode ser pouquinha, ela proporcional à nossa evolução, mas nós já estamos no estágio de que o preparo da nossa reencarnação, ela teve pelo menos o nosso aval, nosso ok. Tá? Concordo. Que é exatamente o... Oi. Oi. Infelizmente, só restam 5 minutos, uma pena. Ok. Ok, eu achei que já estava até acabando, já ia acabar agora, porque eu estava marcando no relógio aqui, mas 5 ainda. Tá, vamos fechar. Vamos fechar. Tá bom, obrigado. Então, essa condição que nós estamos na análise do como estou encarnado, em qual situação que eu me encontro, é fundamental o entendimento espírita. Por isso que nós começamos lá falando da importância de nós espíritas valorizarmos essas informações que eu tenho. Nós recebemos essas informações. Nós estamos fazendo prova com cola. Não com cola, que cola é ilícito. Prova com consulta. Só que é o seguinte, prova com consulta, as situações expostas são mais difíceis. Não é marcar o X. É diferente. Vão ser questões mais complexas. E a nossa vida é assim. Lembrando que a ninguém é dado um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Isso não quer dizer que todos os problemas que são apresentados para mim, eu vou resolvê-los. Porque a nossa ideia é essa. Vou resolver. Não é isso. Nós somos capazes de suportá-los, passar por eles. Nem sempre a solução daquilo ali vai ser a que nós queremos. É igual quando nós vamos para um trabalho de passe, receber passe. Eu estou buscando a cura, mas a cura do corpo ou a cura da alma? Então, as respostas nem sempre são aquelas que nós queremos, são as que nós precisamos, são as que nós podemos obter naquele momento. Então, nos depararmos com a situação reencarnatória. Todo mundo, isso nós podemos afirmar. Num planeta de provas e expiações, todos nós, todos, talvez possa se tirar aí exceções de espíritos que estejam passando por aqui em missão, que sejam aqueles espíritos luminares que só vieram para orientar a gente. Mesmo assim, eles passam por situações difíceis. Mas, vamos dizer assim, num planeta de provas e expiações, não tem como eu passar aqui e não ter nenhum sofrimento, não ter nenhum problema sério. Eu costumo até falar, quando nós comentamos esses assuntos, você, olha, se você ainda não passou por um problema sério nessa encarnação, se prepara, porque vai passar. Está jogando praga? Não. Constatação. Num planeta de provas e expiações, não faz sentido eu passar
sem passar por um problema sério. Qual é o diferencial? É a maneira pela qual as pessoas passam pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações. Porque o problema pode ser o mesmo, mas a resposta, o comportamento de cada um é diferente. E é sempre em relação a quê? Ao que eu posso dar. Ninguém dá o que não tem. E o que eu tenho para dar é a minha bagagem espiritual. E ela depende de quê? De quantos degraus eu já consegui subir como espírito. Olhando para o encarnado, quanto mais informações eu tiver, quanto mais entendimento eu tiver da lei de Deus, quanto mais eu compreender essa lei, mais condições eu vou ter para passar bem pela encarnação. Por isso que nós estamos aqui num sábado de manhã, estudando. E tantas outras casas fazendo estudos aí, sábado, domingo, a semana toda. E os espíritas estão sempre incentivados a estudar pelos espíritos. Por quê? Porque através desse conhecimento é que nós vamos ter possibilidades cada vez maiores de ter sucesso na nossa encarnação, estejamos em que situação for na nossa encarnação, ou na riqueza, ou na pobreza, ou em qualquer outra situação. Desde que tenhamos o entendimento da lei de Deus, confiança que ela é uma lei, a lei de Deus é uma lei de justiça, amor e caridade, e que está tudo certo. Eu encarar isso como um aprendizado, que é outra visão que o espírita é obrigado a ter. A encarnação são igual séries que a gente passa nos colégios, até atingir um nível que eu não precise mais estar encarnado nesse tipo de planeta. Ou, no nosso caso, estamos passando por um processo de saída de provas e expiações para um planeta de regenerados. Dependendo do nosso comportamento, de como a maioria da população, da humanidade se comportar, nós conseguimos passar essa fase para um planeta de regenerados e aí vamos ter cenários mais suaves para a encarnação. Por enquanto, nós temos o cenário que necessitamos. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos cada vez mais desenvolver esse sentimento de agradecimento por estarmos dentro da doutrina espírita, entendendo que isso não é uma condição sine qua non para que tenhamos sucesso na nossa encarnação, mas que é um fator que nos ajuda bastante e nós temos que agradecer isso com certeza. Um bom final de semana para todos e muito obrigado e até a próxima.